Bom, então no filme anterior nós paramos neste ponto, né? E eu disse para vocês então que o transistor na região ativa ele vai operar de maneira que a corrente que passa do coletor para o emissor é controlada pela corrente que entra na base. Como será que isto ocorre? Então vamos prestar atenção nesta figurinha aqui. Esta figurinha aqui, nós temos um transistor NPN, certo? Está indicado aqui. Vejam, aqui é o terminal de emissor, aqui é o da base, aqui é do coletor. Então, se aqui é NPN, aqui é PN, e eu estou polarizando diretamente a junção base-emissor e polarizando reversamente a junção base-coletor. Estas setas aqui indicam os fluxos de corrente dentro do transistor. Este fluxo número 1, em cinza claro, é o fluxo de elétrons que vai sair do emissor e vai chegar ao coletor. Então aqui eu já posso justificar o nome dessas duas regiões, né? Um emite elétrons e outro coleta os elétrons. Então cinza claro, fluxo de elétrons. Esse pretinho com bolinhas brancas é fluxo de lacunas. Então vamos ver como é que isto funciona. Vejam só. A partir do momento que eu tenho essa junção diretamente polarizada, então os elétrons que estão aqui vão circular para cá e as lacunas vão ser impelidas para lá por esta fonte. Porque eu tenho essa junção diretamente polarizada, esta fonte de tensão vence o campo elétrico formado pela barreira de depressão que impedia este movimento. Então agora esses elétrons passam para cá e as lacunas para lá. Quando esses elétrons passam para cá, uma parte deles vai se recombinar aqui com algumas lacunas da base. Lembrem que eu falei que a base é fracamente dopada, então apenas só uma pequena quantidade de elétrons se recombina com as lacunas aqui. Aqui nós temos uma junção reversamente polarizada, portanto é uma região isolante em que os elétrons não teriam a capacidade de saltar por cima dessa região. Se ela é reversamente polarizada, só vai circular aqui a corrente de saturação reversa da junção, representada aqui por estes dois fluxos. Elétrons que são minoritários na base passam para cá, lacunas que são minoritárias no coletor passam para lá. Só que ocorre aqui um fenômeno interessante. O grande número de elétrons que são impelidos por esta fonte do emissor para a base chegam aqui e não tem com quem se recombinar. Então eles ficam parados aqui. E aqui tem um grande potencial positivo, que vai dar energia suficiente a esses elétrons para saltarem por sobre a junção reversamente polarizada. Então praticamente todos esses elétrons que saem daqui chegam aqui. Vejam que eles passam por uma região de baixa resistência, porque essa junção é diretamente polarizada, e depois por uma região de alta resistência, porque essa é reversamente polarizada. Por isso o nome do componente, resistor de transferência, resistor, transistor. Porque os elétrons passam por uma região de baixa resistência e depois por uma de alta resistência. Então tudo isso aqui funciona como um resistor de transferência que os elétrons passam por cima dele. Agora, como será? Vejam só, a corrente convencional é contra o movimento dos elétrons. O movimento de lacunas é muito pequeno, então nós podemos dizer que toda a corrente é praticamente essa daqui, ó, esse fluxo número 1. A corrente convencional é contra o movimento dos elétrons. Então, esses elétrons que chegam aqui formam essa corrente C, e esses que saem daqui formam a corrente convencional IE. Como este fluxo 1 é praticamente igual a 4, porque o 3 aqui é muito pequeno, então eu posso dizer que toda a corrente IC é igual à corrente IE, a menos dessa corrente pequenininha aqui. Né? Então, o que será que eu faço para aumentar a corrente C ou a corrente IE, dado que as duas são praticamente iguais? Podemos pensar assim, eu vou aumentar esta tensão aqui. Se eu aumentar o potencial positivo aqui, eu tenho mais energia para que os elétrons saltem daqui para cá e aumentem a corrente C e, consequentemente, a corrente IE. Será que isto é verdade? Não é. Porque ao mesmo tempo que eu aumento essa tensão e aumento o potencial aqui, eu também alargo mais a barreira de depressão
da junção base-coletor reversamente polarizada. Aí um fenômeno compensa o outro. Enquanto o potencial tende a aumentar a corrente, ele também alarga a barreira de depressão, que tende a diminuir a corrente, porque a barreira de depressão é uma região isolante. Um fenômeno compensa o outro e a corrente se mantém. Então, variar a tensão VCB não vai influenciar no valor do IC ou do IE. Para que eu possa controlar a corrente IE ou IC, de fato, eu tenho que aumentar a tensão VBE. Porque se eu aumento a tensão VBE, eu estou mudando o ponto de operação na curva da junção PN diretamente polarizada. Lembre que se aumenta um pouquinho a tensão sobre a junção diretamente polarizada, a corrente aumenta muito. Então, se eu aumentar um pouquinho essa tensão, essa corrente vai aumentar muito daqui para cá. Então, e a corrente IB também, né? Então, porque essa corrente IB está passando daqui para cá, ó. Então, eu aumentando o VBE, eu aumento o IB e, consequentemente, aumentarei IE. Só que esta corrente é pequena e esta é grande. Ou aumentarei IE ou aumentarei IC. De tal forma que variações em VBE provocarão variações em IB, que por sua vez provocarão variações proporcionais a IB em IC e IE. Então o IB e o IC terão uma relação de proporcionalidade. E esta relação é chamada de ganho decorrente do transistor. Então vejam, para que isso ocorra, o transistor tem que estar na região ativa, portanto com a junção base-coletor reversamente polarizada e a junção base-emissor diretamente polarizada. Se nós formos equacionar isto aí, como é que ficaria? Bom, então eu tenho interesse em saber como é que é o comportamento da corrente IC em função da IB, ou como é que é o comportamento da tensão da corrente IC em função de variações na tensão VBE. Porque são variações em VBE que provocarão variações em IB e que, por sua vez, provocarão variações em IC. Muito bem. Então, a gente pode dizer, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes ao nosso transistor, dizer que o IE é igual a IB mais IC mais ICBO. Então, vamos ver o que é isso, né? Lá naquela figurinha que nós tínhamos anteriormente, né? Ó, se eu considero isso aqui um nó, o IE vai ser IB mais IC, mais o ICBO, que é a corrente de saturação reversa que atravessa essa junção. Então o IE vai ser a soma desta, mais esta, mais esta. Certo? A gente pode desprezar esta daqui e também essa daqui, que é muito menor do que o IC. Então eu posso dizer que o IC é praticamente igual ao IE na região ativa do transistor. Então aqui, ó, eu posso desprezar o IB e o ICBO e dizer que o IE é praticamente igual ao IC. Vejam, o IE é alfa vezes IC, onde esse alfa representa a porcentagem de elétrons que saem do emissor e chegam no coletor. Se eu passar o IC aqui para baixo, né? Então a gente vê que o alfa tem que ser menor do que a unidade, porque o I é maior do que o IC. Se nós voltarmos na nossa figurinha mais uma vez, né? Ó, o alfa representa a porcentagem de elétrons que chegam aqui e 4 que saem de 1. Como é praticamente todos, então esse alfa é próximo à unidade, ele é 0,99, por exemplo, né? Então, se o alfa é próximo da unidade, eu posso dizer que alfa e C é aproximadamente igual a IC, ou seja, que IE é igual a IC, como eu já havia anunciado para vocês. Então, no transistor, na região ativa, primeira conclusão, o IC é aproximadamente igual ao IE. Segunda conclusão, a tensão entre base e emissor é aproximadamente 0,607, porque aquela junção está diretamente polarizada. E a gente pode ainda... bom, aqui então tem uma equação muito importante, né? Ó, eu falei para vocês que C é proporcional a IB por um parâmetro. Esse parâmetro é chamado beta ou HFE. Este beta ou HFE é o ganho de corrente do transistor e é um parâmetro fornecido pelo fabricante. Vejam que isso aí é em corrente contínua. Também nós podemos desenvolver, não é difícil, uma equação que relaciona como é que o IC varia em função da tensão VBE. Vejam que aqui é uma equação bastante parecida com uma equação que vocês conhecem, que é a equação
da junção PN diretamente polarizada. Por quê? Porque é a tensão VBE sobre a junção PN diretamente polarizada entre base e emissor que está controlando a corrente IC. Então, nesta equação nós temos a corrente de saturação reversa da junção, a tensão base-emissor, o eta, que é o parâmetro de emissão, e o VT, que é aquele potencial térmico, né, que é K vezes a constante de Boltzmann dividido pela carga do elétron. Esse eta, para nós, lá no estudo dos diodos, valia 2, porque o diodo era sempre um componente discreto. Agora, como nós temos duas junções PNs integradas em um componente, que é o transistor, esse eta não valerá mais 2, ele valerá 1 nesta equação. Então aqui nós temos as características do transistor na região ativa. IC igual a beta IB, ou IC igual a IS vezes E elevado a VBE sobre eta VT, e o VBE aproximadamente igual a 0,7 volts. Então, essas são as características do transistor na região ativa. Então, por hora é isso. E para as próximas aulas nós vamos então estudar o transistor como um quadripolo, ou primeiro análise de circuitos com quadripolos, porque depois, para a técnica de análise de circuitos com transistores, esse tipo de análise será muito importante. Então, por hora terminamos este segundo vídeo aí. Muito obrigado!